Senhor, tudo que temos, ó Deus, tudo que pensamos, Senhor, queremos te entregar, ó Pai, todo o nosso agir, ó Deus. Queremos já, Senhor, te agradecer pela tua presença em nosso meio, Deus. Obrigado, Deus, porque desde o momento quando nos adentramos aqueles portões, ó Deus, sabemos que o Senhor já estava aqui esperando por nós, ó Deus. Que o Senhor possa, Paizinho, nesta noite receber, Senhor, com cheiro suave, ó Pai, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor, todo o nosso culto, Senhor, de louvor e exaltação a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos ouvidos, ó Pai, auditivos, os nossos ouvidos da fé, Senhor. Colocar, Senhor, toda a Tua palavra em nossos corações, ó Deus. Para que possamos, Senhor, no nosso dia a dia, estar colocando em prática, Deus. Que o Senhor possa, Paizinho, estar abençoando cada pessoa que conseguiu chegar a estar aqui, conseguiu chegar até aqui nesta noite, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que por motivo da chuva ou por motivo de enfermidade não puderam estar aqui ou não conseguirão chegar até aqui, que o Senhor possa estar derramando bênçãos, Senhor, especiais sobre a vida delas, ó Deus. E sobre nossas vidas, ó Pai, qual estamos aqui nesta noite, ó Deus. Que a Tua unção possa se manifestar em nosso meio, Deus. Receba, Pai, mais uma vez este culto, ó Pai, que estamos oferecendo a Ti, ó Deus. E que o Senhor possa, Senhor, achar em cada um de nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Porque queremos, Senhor, verdadeiramente Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Obrigado, Paizinho, por tudo. Perdoe, Senhor, todas as nossas falhas, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada em nós, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos mostrando, Senhor, nossos erros, para que possamos, ó Pai, nos aprimorar cada dia mais como servos Teus, ó Deus. Obrigada, Deus, por tudo. Eu te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Amém? Amém. Tá frio, né? Meu Deus, tá muito frio. Mas nós estamos aqui. Amém? Nós podemos estar aqui. Então, graças a Deus por isso, mesmo com frio, mesmo com a chuva. Nós estamos aqui nessa noite. Nosso culto já começou. E eu vi a tia Ingrid orando agora sobre o Senhor buscar adoradores que adorem em espírito e em verdade. Lembrei das nossas 6 horas de adoração. Não lembro. Quem estava aqui na sexta-feira? Foi bênção, né, gente? Foi bom demais. E a gente ouviu bastante sobre isso, sobre como o Senhor Ele busca por adoradores e não por adoração. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, busca corações dispostos a adorar a Ele. E nós ouvimos bastante sobre como nós podemos, as formas de adorar o Senhor através da nossa oração. A nossa vida já tem que ser uma forma de adorar a Ele, mas as respostas que nós damos através dos louvores, através da oração. Então, meu convite é para você que não conseguiu vir desse ano. Ano que vem, provavelmente, a gente vai fazer de novo, talvez seja 12 ou 24 horas. Mas eu sei que sexta-feira é um dia que é corrido, muita gente veio direto do trabalho, muita gente chegou em casa, só tomou um banho e veio. Mas eu creio que aqui, todos que chegaram aqui super cansados foram renovados pelo Senhor. A gente ouviu sobre isso também, porque o renovo do Senhor através das nossas orações, através das canções. E foi muito bom. Então, meu convite para você que não conseguiu vir esse ano, faça um esforço, esteja no ano que vem, ou se a gente ainda fizer outra vez esse ano, vale super a pena a gente separar essas horas para estar com o Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 96. Que é um convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Vamos ler do 1 ao 10. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus.
Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorei ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale, ele julgará os povos com retidão. Amém? Vamos estar falando juntos esse último versículo 10? Vamos lá. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale, ele julgará os povos com retidão. Amém? Nós cremos nisso? O Senhor reina nas nações? Amém. O Senhor reina na nossa nação, no Brasil? O Senhor reina aqui neste lugar, na nossa cidade, no nosso bairro. Hoje, todo último domingo do mês, nós fazemos o culto de missões. E nós declaramos que o Senhor, Ele é o Deus da nossa nação, Ele é o Deus dos povos. E Ele vai vir, Jesus vai voltar e vai nos buscar. E nós estamos aqui de passagem. E que Ele continue sendo a nossa força nesses últimos dias, que Ele continue sendo a nossa maior motivação, até que as pessoas reconheçam e conheçam o Deus da salvação. Amém? Amém. Nesse momento nós vamos estar com a entrega dos dízimos e ofertas, então você que trouxe seus dízimos e ofertas, fique à vontade neste momento, conforme eles vão tocando uma musiquinha. Mais um domingo onde nós podemos adorar o seu santo nome como igreja, juntos em família. Nesse momento eu quero entregar a vida de cada irmão que agora ofertou, Pai, na tua casa, que dizimou, Deus, porque entende, Deus, o quão precioso é essa entrega. Obrigado que o Senhor continue mantendo a vida de cada um, sustentando, Deus, em todas as áreas, cuidando da saúde, Deus, derramando as tuas bênçãos sobre cada família aqui representada. Eu oro entregando aqueles que não têm ainda condições de fazer isso, mas que nesses momentos entregue o seu coração. E o Senhor conhece, o Senhor sonda e conhece cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe as vontades de cada irmão, Pai. Então eu oro pedindo para que o Senhor abra portas de emprego, para que o Senhor proporcione momentos, Deus, em que esses irmãos possam, Pai, entregar, Deus, devolver aquilo que o Senhor mesmo, Deus, nos entrega todos os dias. Obrigada por tudo, obrigada pelo teu cuidado. Porque se nós estamos aqui, Pai, foi porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Então continue, Deus, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o Léo agora para estar fazendo um momento de missões. Nós estaremos orando por alguma nação nesse momento. Paz, amados. Amém. Último domingo do mês, né? Culto de missões. E eu tinha separado uma nação para a gente estar orando hoje, para a gente estar intercedendo.
Porém, chegando aqui, os planos mudaram. A gente não vai estar intercedendo por uma nação específica, a gente vai estar intercedendo, talvez, a mais importante das nações, que é a nossa casa, nosso lar. Eu cheguei aqui e eu senti muita gente estar intercedendo hoje pelo nosso lar, pela nossa casa, pelas pessoas que estão com a gente. Não sei de todos aqui, mas eu sei que na minha casa tem gente que não é crente, tem gente que não é cristã. Então, se você tem na sua casa, a gente vai estar intercedendo agora pelo nosso lar. E o primeiro ponto que eu queria que a gente orasse é que a gente levantasse um altar de adoração dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós, como ministros do Evangelho, temos essa autoridade para levantar um altar de adoração dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, nesse momento, a gente vai estar orando. Levante-se e estenda a mão para a direção da sua casa e declare isso. Fala para Deus: Pai, ali eu levanto um altar de adoração ao Senhor. Minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vai ter ninguém específico, ore no seu tempo, do seu jeito, e no final eu só vou finalizar, ok? Agora, meu irmão, você coloque cada pessoa. Se você dentro da sua casa não tem, todo mundo já é crente, amém. Pense naquele familiar mais próximo que não é. Mas se dentro da sua casa tem gente ainda que não é convertido, coloque essa pessoa no altar. Peça a Deus para que você seja um ministro da reconciliação entre essa pessoa e Deus. Seja a resposta de oração para essas pessoas que ali estão. Peça a Deus para que você seja a resposta. A gente ora mas às vezes a gente tem medo de ser resposta. Que nós possamos ser resposta para essas pessoas. Ore, peça a Deus, peça autoridade, ousadia, estratégia para ser ministro do Evangelho para essa pessoa. Pai, eu peço que o Senhor visite, Deus, cada casa, cada lar aqui representado, Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor mande, Pai, envie o seu Espírito Santo, Pai, para dentro de cada lar, Pai.
maridos, Pai, que não são convertidos, esposas que não são convertidos, filhos que não são convertidos, Pai, pais que não são convertidos, Jesus, que em nome de Jesus, Pai, possamos ser, Pai, a representação do Senhor aqui na terra, Pai, que eles possam enxergar o Senhor, Deus, através das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor faça uma boa obra dentro do nosso lar, Jesus, que ali, Pai, é o primeiro lugar onde a gente tem que pensar como missão, Jesus, é o nosso lar, Deus, em nome de Jesus, o Senhor vá trabalhando dentro do lar de cada um aqui, Jesus, o Senhor vai trabalhando no coração de cada familiar aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa amolecer corações endurecidos, Jesus, que o Senhor possa fazer a boa obra na vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa convertê-los, Pai, que eles possam ter o entendimento que só o Senhor é Deus, Pai, que só o Senhor salva, Jesus, que eles possam confessar com sua boca e crer com seu coração, Pai, na ressurreição do Senhor, Pai, e entender mais do que isso, o Senhor voltará, Pai, para nos buscar, e que eles possam estar juntos da gente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, trabalhando, Pai, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ensina-nos, Pai, dia após dia, Pai, ser ministros do Evangelho para essas vidas, Jesus. Ensina-nos, Pai, a ser exemplo, Pai, ensina-nos, Pai, a ser como o Senhor era, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Capacita-nos, Pai, que o Senhor nos dê, Pai, fé sem medida, Pai, para crer que essas pessoas um dia estarão ao nosso lado aqui, Pai, louvando e engrandecendo o Seu nome, Jesus, o Seu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço nesse momento e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. É engraçado porque eu não lembro o versículo onde está escrito, mas é para pregar o Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jerusalém era o centro, era onde tudo começou. Ou seja, dentro do nosso lar é onde tudo começa. E a partir daí você vai para Judéia, vai para Samaria e até os confins da terra. Então o nosso lar é o primeiro campo missionário que a gente tem na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é algo que nós precisamos nos lembrar diariamente, né? É muito mais cômodo pra gente quando a gente se move em prol de pessoas que a gente não tem esse contato, que não conhece os defeitos das pessoas, as qualidades e tudo mais, mas que todos os dias nós possamos nos lembrar que o nosso campo é onde nós estivermos, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam. Porque às vezes o Senhor nos coloca em lugares, Ele não vai mandar a gente muito para longe, ou os trabalhos que nós já temos feito aqui como igreja, mas às vezes Ele só quer que primeiro que a gente comece na nossa própria casa, no nosso próprio ciclo de amigos. Amém? Vamos continuar aqui então com os nossos anúncios da semana, nossa programação. Segunda-feira, reunião das Débras às 7 horas na casa de Tia Lúcia, tá bom? Pediu para avisar que vai ser na Tia Lúcia essa semana. Encontro dos adolescentes 7h30 na casa do pastor Eli Anderson e da tia Priscila. Então, adolescentes, se preparem, se programem. Tá estudando, né, Pablo? Poxa vida, Pablo. Calma. Vai dar certo. Os próximos, restante aí dos adolescentes, gente, não deixem de participar. Eu lembro que as minhas melhores lembranças é quando eu estava envolvida com algo de adolescente, com os amigos. Então, sempre tirando um momento de qualidade que tinha ali entre amigos, mas também o quanto a gente aprendia coisas boas com o Senhor. Quarta-feira, ensaio. Quinta-feira, culto de oração e estudo da palavra 7h30. 19 de setembro, às 8 horas, das 8 à meia-noite, encontro de intercessores na sede. E tem um convite aí. Então, toda a igreja está convidada. Tá bom. Toda a igreja está convidada para participar do encontro de intercessores, tá? Na sede, dia 19 de setembro, das 8 à meia-noite. E dia 23 de setembro, 7h30, aniversário da MCM. Aqui? Isso. Tá, vai fazer a arte ainda, mas dia 26 de setembro, a igreja já está sendo aí avisada, às 7h30, aniversário da MCM. Então, para toda a igreja, tá bom, meus irmãos? Vamos estar aí prestigiando mais um ano da MCM. Acho que foi todos os anúncios.
Tô vendo. Muito engraçado ver a cara de vocês hoje aqui, David Silva. Vocês estão achando? Acho que é o frio, né? Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão felizes, né? Então tá bom. É o que importa. Vamos ler mais uma vez a palavra, 2 Crônicas 32, do 7 a 8. Já vou convidar já o Ministério de Louvor. Segunda Crônicas 32, 7 e 8. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém. 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Amém? Você crê nisso? Se coloque de pé. É o Senhor que luta as nossas batalhas e nós fazemos parte do exército que luta junto com o Senhor, em prol do Senhor, onde nós carregamos o próprio Cristo através de nós, e é por Ele que nós marchamos, é por Ele que os dias maus que estão vindo, o que vai acontecer daqui para frente, é por Ele que nós vamos continuar firmes e fortes, porque nós cremos que o Senhor é quem luta nossas batalhas, e assim como em Josué, a gente vê o Senhor falando para José ser forte e corajoso, porque o próprio Deus ia à frente dele. Então que nós possamos nos apegar também nisso e saber que nós somos fortes e corajosos no Senhor, porque é o Senhor que vai à nossa frente, é o Senhor quem luta as nossas batalhas. E não falo só de batalhas do dia a dia, das adversidades que nós que acabam acontecendo, as adversidades indesejadas, mas eu falo de coisas espirituais mesmo, as batalhas que virão aí pela frente, que nós como igreja precisamos permanecer e perseverar em Cristo. Amém? Amém. Amém. Senhor, marchamos sim, o seu exército.
possamos lembrar dessa canção. A perseguição não pode parar a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer sobre a igreja do Senhor. Que nós possamos então marchar, possamos ter a autoridade que o Senhor nos deu e avançar em nome do Senhor, amém? Aleluia. Essa próxima canção que nós vamos estar ministrando neste momento, ela fala sobre que o Senhor é o Deus da terra, o Senhor é o Deus do povo, da nação. Que grandes coisas
dizer que nós possamos estar disponíveis para o Senhor. Que o nosso coração, que nós não venhamos cantar essas canções da boca para fora, mas que nós possamos assumir a nossa responsabilidade, estar disponíveis para o Senhor. O Senhor busca corações disponíveis para fazer a obra que Ele tem reservado. Ele não precisa de nós, mas Ele nos convida a participar disso diariamente. Então, seja canal, esteja de coração aberto para ser usado pelo Senhor. Amém? Amém. 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 Pode se sentar. Gostaria de chamar as crianças aqui. A gente está orando. E já chamar também o Pablo. O Pablo é missionário. Não sei se todos conhecem aqui. O Pablo e a Neire. Eles são missionários, estão já há um tempinho já em missões. E eu convidei eles para estar trazendo a palavra aqui para a gente hoje. Então, esteja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem reservado. Amém? O pastor Elianderson vai estar orando pelas crianças e também pela vida de Pablo. Hoje só tem 2 criancinhas. Isaac e Eliana, Isaac. Vamos orar? Fechar os olhinhos, crianças? Pai de amor, queremos te agradecer, Deus, por essa noite. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para render louvores a Ti, para ouvir, Pai, instruções vindas de Ti. Queremos neste momento, Pai, te entregar essas crianças em teu altar, em tuas mãos. Não apenas essas que estão aqui hoje, mas todas as outras que não puderam estar aqui. Que o Senhor possa estar visitando, que o Senhor possa estar guardando cada uma delas onde quer que estejam, Pai. Esteja abençoando rica e poderosamente. Mas continue derramando saúde sobre elas. Continue, Pai, dando aos seus pais condições de criá-las, ó Deus, principalmente nos teus caminhos. Muito obrigado por cada criança, Pai. Essa oração que eu te faço. Agora também te entrego, Deus, a vida do nosso irmão, Pai, Pablo, que tem dedicado a sua vida diante do teu altar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o usado de forma tremenda no teu reino. E ele está aqui nesta noite, Pai, para falar aos nossos corações. Cremos, ó Deus, que o Senhor já falou ao seu coração e ele vai transmitir agora aquilo que o Senhor colocou na mente dele para passar a cada um de nós. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos para ouvirmos a tua palavra. E não só guardarmos a sua palavra, mas também praticar a tua palavra. Essa oração que eu te faço agradecido em nome de Jesus, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Vocês estão bem? Que bom estar aqui com vocês. Bom vir a esta igreja mais uma vez. Nós nos sentimos muito honrados e amados todas as vezes que a gente vem aqui e cultua juntamente com os irmãos, que é uma igreja que é muito fácil perceber o Espírito Santo se mover nesta igreja. E é bom demais, né? Perceber o Senhor, saber que o Senhor é reverenciado nesse lugar, saber que o lugar é dele mesmo e ele é dado a devida importância para ele. Então a gente se sente bem feliz quando nós chegamos numa igreja que tem esses aspectos. Quero justificar a ausência da Meire, da minha esposa. Ela foi ministrar a palavra em Casimiro de Abreu, por isso ela não está conosco aqui. E para mim é bem desafiador estar sem ela. A gente faz tudo junto e ela é minha intercessora mas é por uma boa causa, né? Não ligue a minha voz. A gente foi ao Paraná semana passada falar no culto de missões e lá estava bastante frio, mais do que aqui. E aí a gente pegou o resfriado lá e agora que a gente está se recuperando. Mas Deus é bom.
somos missionários da Jocum, né? O Richardson está lá fazendo a IDED, os nossos irmãos aqui, o Léo e a Larissa já foram. Então, acho que não cabe falar da missão para vocês, né? Porque eu acho que vocês já têm conhecido, né? Nós estamos há 10 anos em missões de maneira integral e para nós assim é um privilégio servir o Senhor, ser convidado por Ele para fazer parte daquilo que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo. Essa canção para mim é uma verdade, que grandes coisas o Senhor não só vai fazer, mas Ele tem feito. Se nós pararmos e prestarmos atenção, estivermos mesmo no Espírito, a gente vai perceber que Ele está fazendo, que Ele está se movendo em Rio das Ostras, que Ele está se movendo nessas ruas, nas nossas famílias, nas nações, no Brasil, no Rio de Janeiro, nos povos. O Senhor está se movendo. E porque não há nenhum Deus que se compare a Ele. Ele é o Deus. O Salmos vai falar antes que houvesse terra, céu, Ele é Deus. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso, que Ele é atemporal. E cremos que Ele está se movendo mesmo nas nações. E mês passado não, em junho, nós fomos à Turquia e à Alemanha. Ficamos 18 dias na Turquia e 6 dias na Alemanha. E a gente foi com uma proposta de orar, sondar a terra. O Senhor tem falado conosco sobre o povo turco, sobre os povos muçulmanos. E fomos para lá. O Senhor nos levou de uma maneira surreal. E estivemos lá, oramos em algumas cidades, em algumas mesquitas. O ambiente do país é diferenciado. É um ambiente onde o céu parece que não é como aqui no Brasil, que a gente ora e a gente sente o Senhor de uma maneira fácil. Nós saímos nas praças aqui, a gente faz culto nas praças e a presença de Deus vem de uma maneira ímpar. Lá não é assim. Lá é bem complicado. O país é laico, mas são 98% da população islã, é muçulmana. Então você olha assim, na cidade grande lá, que é Istambul, cheias de mesquitas assim pela cidade toda, e toca uma canção, uma trombeta lá, que eles têm que ir para as mesquitas e tem a oração deles, e eles são muito diligentes nas orações. Eles são muito diligentes naquilo que o Alcorão vai pregar para eles. Eles servem mesmo a Maomé. E é umas cidades assim totalmente opressas. Lá estão, as 7 cidades que Paulo plantou, as 7 igrejas lá da Ásia, que vai falar lá em Apocalipse. Nós chegamos em algumas cidades lá e assim, é lamentável ver como que umas cidades assim que tiveram a presença do Espírito Santo, que as 7 igrejas passaram, experimentaram o avivamento, e hoje assim extinguiram o Espírito Santo. Não se vê, não se ouve falar. Tem cidades que não têm igrejas cristãs. Mas é muito legal que a gente foi uma lá, a La Serrir, que é a Filadélfia. E a palavra vai dizer, o Jesus vai dizer sobre que eles são a coluna. Eles são coluna.
e já houve vários terremotos na cidade. Não existe mais a igreja lá, só tem ruínas por conta, né, do tempo e os terremotos. Mas se você olha lá as ruínas, existe a coluna da igreja. A coluna da igreja está intacta lá, 2 por 2 assim a coluna. E orando lá, o Senhor trouxe aquela frase de uma canção que fala que os reinos vêm e vão, mas o seu trono permanece. Né? Se você olha a história do território turco, já passaram vários reinos. O Império Otomano, o próprio Império Romano, o de Constantino, mas eles foram. Mas o trono de Deus, o reino de Deus permanece para sempre. Nós cremos nisso. Então, foi uma experiência muito ímpar estar nessa nação, ouvir o Senhor nessa nação, ouvir o Senhor sobre o povo que vive lá e como que necessita de pessoas trabalhadores mesmo para amar o povo muçulmano, né? Que é um dos aspectos do reino de Deus, né? É amar pessoas, que é o que Jesus nos chama, né? Para amar pessoas. Então, e na Alemanha a gente ia para somente ver meu irmão está lá, ele serve em missões lá. E o Senhor falou para nós que a gente ia com propósito, e lá o aspecto também é muito parecido, embora é a Europa, mas a igreja de expressão na cidade, né, do país, que é a luterana, que é onde Lutero fundou, você não pode falar do Espírito Santo. Se você falar do Espírito Santo, você é convidado a se retirar da igreja. E a gente sabe que hoje o Espírito Santo é aquele que governa, né? Ele é aquele que nos governa, é aquele que nos consola, né? E a palavra consolar é apontar o caminho, apontar o sol, nos levar ao sol, consolar. Então é Ele que vai fazer esse papel de nos guiar e extinguir a pessoa do Espírito Santo no país. Então é uma riqueza muito grande, né, por conta da moeda, mas por outro lado é uma pobreza de espírito. As igrejas estão pobres de espírito. E a gente foi numa cidade próxima lá, a base de Jocum, e a gente se deparou a igrejas se tornaram teatros, se tornaram bares. Tem uma que a gente foi que está lá, o culto, o altar, mas o dono do bar está aqui, ele serve a bebida aqui. E aqui está a cruz, sola gratia, que é só a graça, né, em latim, e está lá. A igreja no aspecto, toda a igreja, mas é bar. Então, a gente é privilegiado de nós estarmos num país onde nós temos a liberdade de servir a Deus. A gente pode andar com uma camisa falando de Jesus, a gente pode andar com Bíblia embaixo do braço, e a gente pode falar, não, eu sou cristão. E as pessoas precisam nos respeitar por isso. Então, foi muito especial essa viagem, e a gente pretende voltar na Turquia e na Alemanha no que vem. O Senhor tem nos chamado para lá. E agora, em outubro, nós vamos, se Deus assim permitir, nós vamos para o Paquistão. Vocês tiveram o DIP aqui, né? O Paquistão está no sétimo lugar lá daquela janela dos países mais perseguidos. Umas semanas atrás, 2 ou 3 semanas, um grupo extremista queimou 25 igrejas no Paquistão. Então, a gente está indo para lá com uma proposta de
estudo bíblico, treinar os missionários que estão lá para trabalhar com evangelismo, para trabalhar com estudo bíblico. Então eu peço a oração dos nossos irmãos, para que o Senhor cuide das pessoas que estão lá, dos pastores que estão lá e nos leve em segurança e seja feita a vontade dele, né? Porque isso aí a gente não tem como ficar falando, né, sobre vida ou morte. Para nós é indiferente, né? A gente ouve o Senhor e obedece, né? A gente tem uma palavra dele para ir para lá. Nós temos uma palavra de Deus. Porém, a situação do país é essa, né? Então, eu peço que os irmãos orem pelo Paquistão, orem pelos nossos irmãos que estão lá. Eles estão num campo, né? Eles perderam casa, eles perderam a sua igreja, eles perderam seus móveis, eles estão tipo um campo de refugiado, mais ou menos, um campo de concentração lá, e escondidos, e precisa de mantimentos, precisa de coisas e das nossas orações, né? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Eu fui levar a Miri e o Casimiro e vim orando e na verdade eu tinha meditado em outra palavra e o Senhor me lembrou desta palavra, e aqui na igreja eu tive a confirmação, né, que era isso que ele desejava que a gente compartilhasse, ele falasse conosco. Está lá em Lucas 15. É um texto bastante conhecido nosso. Amém? Amém. Vamos ler a partir do primeiro. A gente deve ler até o 23. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles? E ele lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente em seu ombro, volta para casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Assim eu lhes digo que há mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me é direito. E ele dividiu seus bens entre eles. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo que tinha, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos.
E ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei para com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele levantou-se e foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu, teve compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vesti-o, ponham o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Amém. É um texto conhecido nosso, né? É uma parábola. É uma parábola com 3 situações, né? Jesus vai contar uma parábola contendo 3 situações. E é bem legal porque o livro de Lucas, vai falar de um Jesus, de um aspecto de Jesus muito humano, né? Você vai ver nos escritos de Lucas que é ele que mostra Jesus chorando por uma cidade, né? Ele chora por Jerusalém, ele chora por um amigo que se foi, que faleceu. O Jesus que ele é inclusivo, né? Ele inclui as crianças, ele chama as crianças e fala: vocês precisam ser como elas, se vocês querem entrar no reino de Deus. Então é um Jesus que inclui pessoas no reino. É o único livro que você vai ver Jesus vai contendo no livro o nome de mulheres, né? Jesus aparece às mulheres primeiro, ele dá nome às mulheres, ele fala da Joana, ele fala da Maria, mãe de Tiago, da Maria, mãe de Jesus, da Maria Madalena. Então é um livro que fala das mulheres e dá voz a elas também, né? Numa época, numa sociedade onde as mulheres não tinham voz, não tinham valor na sociedade e nem eram citadas também. Então o Lucas ele vai falar desse aspecto do Messias, o Messias que é parecido conosco, o Messias humano que tem coisas que eu também tenho, né? Eu tenho emoções, eu tenho tristeza. Você vai ver lá Jesus tendo ansiedade, né? Ele fala na última ceia com seus discípulos, ele diz: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Então, um Jesus que teve ansiedade. Então, a gente consegue olhar para essa figura que Lucas vai trazer de Jesus e a gente consegue se ver nele. Então, Lucas ele vai trazer esse aspecto de Jesus mais humano, que contém coisas que é próprio do humano, né? Não é muito da deidade, né? Da trindade, do Deus triuno. E outra coisa também que Lucas vai basear a ideia do seu livro que Jesus, além desse ser muito humano, mas ele também é o Messias, mas ele também é o Senhor do perdido. É o Senhor que está em busca de coisas ou pessoas perdidas, né? E o capítulo-chave do livro de Lucas é esse que nós lemos. E o versículo-chave onde Lucas, a partir desse versículo, ele desenvolve o ministério de Jesus, quando Jesus está na casa do fariseu, do Zaqueu, publicano, e ele tem aquela conversa com Jesus, né? Zaqueu fala para Jesus: vou doar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus fala para ele assim: hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem, e aí é o versículo chave de Lucas, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse é a partir deste versículo que Lucas vai falar de Jesus. E aqui é o versículo chave, onde existem coisas que Jesus vai falar de situações onde animais estão perdidos, pessoas estão perdidas, e ele está indo buscar, e tem toda uma moral por trás dessa história, onde aquilo que estava perdido foi encontrado. Então, eu gosto do livro de Lucas, por conta dessas coisas, desse aspecto do Jesus, né, onde você olha lá para Lucas 24, o caminho de Emaús, 2 pessoas estavam voltando para suas casas, frustradas, acharam que era o Messias, e o Messias ia tirar o povo daquela opressão de Roma, e eles estão indo embora, frustrados, tristes, e Jesus caminha com eles 11 quilômetros e expõe as Escrituras, e ele retoma de volta. Esses 2 discípulos, eles voltam para Jerusalém e dão testemunho de que Jesus é o Messias e que Jesus está vivo. Então eu gosto de olhar para esse Jesus. E como um culto de missões, e o Léo trouxe isso sobre a importância da gente fazer Jesus conhecido na nossa casa, para as pessoas que nos rodeiam. Isso é muito importante. E eu acho que isso é o cerne do Evangelho. Porque para mim ir para a Turquia e fazer Jesus conhecido é muito fácil lá, porque ninguém me conhece. Eu posso falar de algo teórico, posso conhecer a Bíblia de maneira teórica e pregar a Bíblia lá, porque ninguém me conhece. Mas o cerne do Evangelho é a gente pregar com vida, com a nossa vida. E aonde a gente prega com a nossa vida é para os nossos familiares, que sabem todos os podres de nós, sabe todos os nossos pecados, sabe quem nós éramos. E se há mudança em nós, eles também vão ver. E se não há mudança em nós, eles também estão vendo. Então por isso que é um desafio pregar, fazer Jesus conhecido para os nossos de casa. Mas é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. E eu quero falar especificamente do Lucas 15 a partir da situação deste pai. E é uma história, uma história, né? É algo que Jesus contou, e pode ser fictício ou não, mas ele vai falar de uma família. E ele começa falando de um pai que tem 2 filhos, e o mais novo, do nada, parece, né? Fala para o seu pai e diz: eu quero ir embora da casa. Me dá o que é meu de direito, que eu estou indo embora. Eu vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. E o texto parece que é isso. Ele acorda com esse desejo de ir embora, o filho. Mas trazendo para o equivalente moderno, para algo que acontece em nossas vidas, será que o desejo de pessoas, ou até mesmo nosso, de sair de um contexto familiar, desejo dos nossos filhos, das pessoas que nos rodeiam, sair de um contexto familiar, do nada, acordou e falou: não, vou embora, vou embora. E provavelmente não aqui. Provavelmente já vem gerando desejo de não estar mais naquela casa.
vem gerando nesse filho mais novo. Pode ser talvez o relacionamento dele com o irmão mais velho, pode ser o próprio relacionamento dele com o pai, mas que estava gerando desejo de não continuar mais dentro daquela casa. E algo que eu olho para esse texto e olho para a figura desse pai, né, falando de uma maneira não alegórica, como a história mesmo que Jesus está trazendo, este pai ele não foi capaz de ler aquilo que o seu filho estava comunicando, mesmo que em silêncio. Porque as pessoas comunicam, mesmo sem esboçar alguma coisa verbal. Elas comunicam. Nós comunicamos coisas em silêncio. Nós comunicamos de maneira corporal, de maneira, as nossas expressões faciais comunicam. Então nós estamos comunicando, sempre as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão comunicando coisas. E este pai, ele não soube ler o que o seu filho estava comunicando. E pode ser que nós não estamos sabendo ler o que as pessoas que nos rodeiam estão comunicando. Por isso não querem fazer parte do contexto onde nós estamos. Por isso talvez não querem fazer parte da igreja da qual nós fazemos. E até mesmo querem fazer parte da casa onde nós estamos. Elas estão comunicando. Elas estão falando. E a gente precisa entender o que eles estão comunicando. Eu, como marido, preciso entender o que a Mary comunica de maneira silenciosa. Nós precisamos entender o que as nossas esposas estão comunicando. O que os nossos filhos estão comunicando de maneira em silêncio. O que eles querem dizer com esse silêncio. O que eles querem dizer com o comportamento que eles estão tendo. O que eles querem falar para nós. Porque era uma responsabilidade desse pai. Entender o porquê que o filho queria ir embora. Por que o filho queria sair desse contexto de família. É uma responsabilidade nossa. A gente precisa ler as pessoas. Nós precisamos identificar o que elas estão comunicando, mesmo que elas não estejam falando. E isso é fazer Jesus conhecido para as pessoas que estão dentro da nossa casa. E isso é evangelho, isso é missão. Isso é fazer Jesus conhecido. E aí não dá nem para atrelar, falar que é o capeta que está fazendo alguma coisa na nossa casa. É somente nós que não estamos arcando com a nossa responsabilidade. O Senhor tem falado conosco já tem um tempo já sobre equilíbrio. E eu fui perguntar para Deus, Senhor, o que você quer falar comigo sobre equilíbrio? E Ele falou comigo que equilíbrio é se eu sou marido, se eu sou pai, se eu sou filho, se eu sou pastor, se eu sou missionário, se eu sou líder de alguma coisa, eu preciso ser bom pai, eu preciso ser bom marido, eu preciso ser bom filho, eu preciso ser bom pastor, eu preciso ser bom líder. Se alguma coisa, se o bom pai está me roubando de ser bom marido, eu estou em desequilíbrio. Se o ser bom pai está me roubando de ser bom líder, eu estou em desequilíbrio. Então pode ser que a gente esteja em desequilíbrio. Alguma coisa está nos roubando. Alguma coisa está fazendo com que a gente não esteja
no equilíbrio, dando aquilo que a gente precisa fornecer às pessoas que nos rodeiam. Isso é ser equilibrado, isso é estar no equilíbrio. E eu preciso. A missão não pode fazer com que eu seja mau marido, mau filho. Isso não pode me roubar. Viajar, ir às nações não pode fazer com que eu seja mau esposo, mau filho, mau pai. É sinal de desequilíbrio. E aí a responsabilidade é minha. E você percebe que esse pai, ele tem desequilíbrio. Este pai do capítulo 15, ele tem desequilíbrio. Ele não sabe ler o que o filho mais novo está comunicando. Ele também não tem relacionamento de pai e filho com o mais velho que ficou. O mais velho chega e fala assim: tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. O relacionamento dele era escravo e senhor. E as pessoas, elas não queiram relacionar conosco. As pessoas não queiram aquilo que ouvir o nosso discurso. E é muito sério, porque você olha o texto, o pai, quando o filho volta, né, esse filho mais novo, que ele parece que ele se arrepende, né, e ele volta, e o pai fala assim: pega a melhor roupa e vistam nele, bote um anel no seu dedo, e calçados novos em seus pés. E aí tem as pregações, aí, né, as tipologias que as pessoas vão falar, e é válido. Mas naquela época, né, diferente da nossa época, que o Pablo chega lá e eu vejo mais ou menos o número dele, eu vou no shopping, compro um sapato para ele, compro um tênis para ele e dou a ele. Vou lá, olho mais ou menos o número do seu dedo, e vou na joalheria e compro um anel. Vou numa loja e compro uma roupa, pego o tamanho dele, vou numa loja e compro uma roupa, e é muito instantâneo isso. Nesta época não. Os sapatos eram feitos por, nem sei o nome, mas eram feitos, pegava o couro, cortava o couro, pegava a linha e ia trabalhando o couro, ia trabalhando aquelas linhas naquele sapato, ou seja, durava tempo para se confeccionar uma sandália. O anel, ia lá, pegava pedra bruta, ouro, o que for, pegava bruta, ia lá lapidando até formar uma joia, ia lá no ourives e tal, e não tinha equipamento como tem hoje, então é de maneira muito manual, muito artesanal, e demorava. E eu fiquei pensando assim, imagina se esse filho mais velho, chegando no campo, vai lá, dá uma passada lá numa oficina, né, daquela propriedade, e pergunta pro artesão lá: esse anel aí, o que você está fazendo? Não, esse é um anel que o seu pai pediu para mim fazer para o seu irmão. E essa sandália aí o seu pai pediu para mim fazer para o seu irmão. Sabe, como que esse filho ia se sentir? Sabe, o irmão dele não estava mais em casa. O irmão dele já não estava mais em casa. E às vezes a gente quer dar valor às pessoas que estão fora,
do que as pessoas que ainda continuam conosco, mesmo de maneira conturbada, mesmo com problemas de relacionamento. A gente não quer valorizar as pessoas que ainda não estão do nosso lado. Como que esse filho se sentia se ele chegasse e ouvisse uma coisa dessa? É para o seu irmão. O anel é para o seu irmão. Essa sandália aqui é para o seu irmão. A gente precisa perceber o que as pessoas estão comunicando ao nosso redor, para a gente ter a oportunidade de amar essas pessoas. Que afinal de contas o amor, no parâmetro bíblico, não é sentimento. É a escolha. Eu escolho amar. 1 João 3,16 vai dizer que nisto conhecemos o amor, que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Logo, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O parâmetro de amor é 1 João 3,16. Escolha. Eu tenho o direito de escolha. Eu vou escolher amar. Eu vou me anular para perceber o outro. Eu vou me anular para olhar para as necessidades do outro. Eu vou deixar de olhar para mim para olhar o outro. Perceba que é assim que a Trindade ela se relaciona. Se você olha principalmente João 14, capítulo 14, 15, 16, 17, Jesus vai falar que vem o Espírito Santo não vai falar dele, mas vai testificar de Jesus. Jesus não testifica dele, mas glorifica o Pai não glorifica a si mesmo, mas glorifica o Filho glorifica o Espírito. Então é uma relação onde a pessoa está sempre se anulando para olhar o outro. Isso é amor, parâmetro da Bíblia. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa escolher amar as pessoas. Porque o oposto do amor nesta plataforma do reino de Deus não é ódio. É egoísmo. Olhar para mim mesmo. Não querer olhar para o outro, mas olhar para mim. Olhar para as minhas necessidades. E você percebe que em momento algum Deus ele olha para as suas necessidades. Sempre Deus está expressando amor para conosco, para a humanidade, para com os povos, as nações. Ele está expressando amor. Em Lucas 11, Jesus está lá orando e alguém vai pedir para ele, nos ensina a orar. Ele vai vai ensinar de novo a oração do Pai Nosso. E ele vai finalizar a sua fala dizendo assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não lhes dará o Espírito Santo a quem pediu. É um texto um pouquinho difícil de você interpretá-lo, mas o que Jesus está dizendo é que Deus abriu mão do seu melhor amigo, que é o Espírito Santo, para disponibilizar para nós. Deus abriu mão do seu próprio Filho para o plano eterno dele. E isso é amor. É não olhar as suas necessidades, mas olhar uma necessidade do outro. Esse dia eu estava pensando que
Estava lendo Gênesis, os primeiros capítulos, e ali você se entende quais são o tripé do reino de Deus. Olhando Gênesis, e o tripé do reino de Deus é amor, relacionamento e santidade. Está ali, Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 3. Você lê, você vai identificar essas três coisas. E se você ler a Bíblia, você vai ver que ela caminha dentro disso. E o amor de Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele ama todo mundo. A todo mundo. Até aquelas pessoas que não querem gastar tempo com ele. Ele ama. Ele responde em amor a essas pessoas. Existem pessoas hoje que não querem gastar uma vida com Jesus. Existem pessoas hoje que não querem ter uma eternidade com Deus. Não querem. Mesmo conhecendo, mesmo já tendo experiências com o Senhor, não querem passar uma eternidade com Ele. Em amor a essas pessoas, Jesus, ou melhor, Deus cria um lugar, um espaço onde não contém presença dele. Em amor a essas pessoas. Qual é o espaço que não contém presença de Deus? Qual é o espaço que não contém a presença de Deus? A Bíblia vai falar que se eu vou no mais alto monte, lá Ele vai estar. Se eu faço nas mais profundezas lá do mar, Ele vai estar também. Mas existe um lugar onde não contém presença de Deus, que é o inferno. Em amor a essas pessoas que não querem passar uma eternidade com Ele, não querem desfrutar de sua presença, em amor a essas pessoas, Ele cria um espaço onde não contém presença dele. Então perceba que o amor de Deus ele abrange todos. Ele abrange todas as pessoas. E a gente, como filhos dele, a gente precisa expressar esse amor para com as nossas pessoas, para com as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que estão no nosso ciclo de amizade, para as pessoas que fazem parte da nossa família. Elas estão comunicando, elas estão falando: preciso de ajuda, me note, preciso de ajuda, olha para mim, estou saturado, não estou mais aguentando. Elas estão comunicando. Pode ser que essas pessoas elas frequentem sempre do lado de nós todo domingo. Elas vêm na mesma igreja que nós. Elas frequentam os mesmos lugares que a gente vai. Elas estão comunicando. Elas estão comunicando. E a gente, como filhos de Deus, nós precisamos responder a isso. Nós precisamos responder a isso. Valorize as pessoas que te odeiam. Valorize as pessoas que ainda estão do teu lado. Ame essas pessoas. Se essas pessoas não foram embora ainda, valorize. Ame essas pessoas. Vamos orar?
Senhor, nós queremos te louvar mais essa noite. Nós queremos engrandecer o teu nome nesta casa. Nós queremos responder, Pai, de volta a esse amor que você tem disponibilizado para nós todos os dias. Todos os dias o seu amor tem recaído sobre a nossa vida. Todos os dias o Senhor tem expressado, o Senhor tem comunicado o quanto que o Senhor nos ama. Muitas das vezes nós estamos muito aquém a isso, Pai. Eu sei que nós nunca vamos chegar aos pés do Teu amor. Nada que a gente faça, nada que nós possamos produzir vai equiparar, vai chegar perto daquilo que o Senhor expressa para nós do seu amor. Mas eu oro, Pai, nessa noite para que o Senhor não nos deixe inertes a isso, sem reação nenhuma, mesmo que as nossas reações sejam mínimas, mesmo que nós damos o nosso melhor e esse melhor não vai nem chegar perto daquilo que o Senhor é. Mesmo assim, Pai, não nos deixa ser inertes a isso, que a gente possa responder a esse amor, a gente possa responder a esse amor de volta para o Senhor e responder a esse amor do Senhor, Pai, para as pessoas que nos rodeiam. Que esse amor, Pai, recaia sobre as pessoas que estão conosco. Que a gente possa mesmo escolher trafegar no caminho do amor, não no caminho do egoísmo. Porque, afinal de contas, para nós que lutamos por um rei, por um reino, somos filhos do Senhor, para nós a morte chega não é quando a vida se vai, mas é quando o amor se vai. Onde Paulo vai dizer que ele poderia dar os bens para ser queimado, dar os bens para os pobres, falar a língua dos homens e dos anjos, dar o corpo para ser queimado, mas sem amor ele nada seria. O verbo é ser, de vida. Talvez fazer a gente pode, mas fazemos sem vida. Vida no Senhor, vida no Pai. Fazemos porque nós sabemos fazer, mas não porque nós amamos. Mas que aquilo que o amor possa nos impulsionar a fazer. Que o fazer seja reflexo de amar o Senhor e amar as pessoas. Que afinal de contas é isso que nos dá vida. É isso que nos traz vida. É amar a Ti, Pai. Amar o Senhor sobre todas as coisas. A Tua palavra vai falar que aquele que guarda os mandamentos, esse é o que me ama. Então a gente pode ter parâmetro, dosar o quanto que nós estamos amando, é o quanto que nós estamos guardando a Tua lei, é o quanto que nós obedecemos a Tua voz, é o quanto que nós gastamos em relacionamento contigo. É assim que nós dosamos, nós medimos nosso amor ao Senhor. Não é o quanto que nós falamos, não é o quanto que nós fazemos, não é o quanto que temos de atividade, mas é o quão estreito o nosso relacionamento está contigo. O quanto do Senhor tem em nós, quanto que do Teu caráter tem no nosso caráter, o quanto de aspecto do reino tem em nossa vida. Quanto que o Senhor é nosso e o quanto que nós somos do Senhor.
É isso que vai dosar o nosso amor a Ti. Eu peço, Pai, que o Senhor nos batize nessa noite. Batiza com amor a Ti. Com amor a Ti, Pai. Amor a Ti. Porque quando nós amamos a Ti, vai recair sobre as pessoas. Se nós respondemos esse amor horizontal, vai recair sobre essa resposta no amor de maneira vertical. Que a gente possa mesmo, Pai, ser batizados mesmo com o Teu amor nesta noite. Nos batiza, Espírito Santo. Marca o nosso coração, posiciona o nosso coração, converte o nosso coração a Ti, Pai. Porque muitas das vezes nosso coração está convertido a nós mesmos, às nossas vontades, ao nosso querido. Mas eu oro pedindo para que o Senhor nos posicione nessa noite. Posicione o nosso coração. Fala para Ele aonde Ele tem que estar, que é dobrado a Ti, Pai. Curvado ao Senhor. E é só dessa maneira que a gente vai fazer o Senhor conhecido na nossa família. É só dessa maneira que nós podemos falar como o escritor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Esta casa tem um Deus, essa casa tem um Senhor. E é o Senhor dos exércitos que governa. Pai, que possamos falar isso, Pai. Nos atrai para o Senhor, Pai, nesta noite. Fascina os nossos olhos, Pai. Faça com que a gente se apaixone mais uma vez pelo Senhor e dessa paixão gere um amor incondicional ao Senhor. Cativa os nossos olhos para o Senhor. Cativa a nossa mente para Ti, Jesus. Continue falando conosco, Pai. Continue ministrando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Agradecemos primeiramente a Deus por esse momento aqui maravilhoso, momento de culto. E agradecemos aí ao nosso missionário Pablo, o qual veio hoje nos trazer essa palavra maravilhosa. Cadê a Meire? Hoje não, né? Eu já procurei e não consegui ver, né? Então, e essa palavra, falando aí sobre amor, relacionamento, e hoje em dia realmente está estrito, né? Está complicado. Mas nós que temos esse conhecimento, esse ensinamento, não podemos relaxar. Mas a tendência é relaxar. Hoje, pela manhã, eu até citei aqui por 2 vezes a palavra que nós ouvimos aqui no estudo de Apocalipse, que o sistema, as atividades estão usando de uma estratégia que estão nos ocupando, de modo que nós estamos tendo pouco tempo. Pouco tempo. Correria, aquela correria, ninguém tem mais tempo. Dificilmente aquela família que para com os filhos à volta da mesa para tratar de assunto da palavra ou de relacionamento em família. Parabenizo os lares que têm conseguido fazer isso diariamente, semanalmente, mas os dias que estamos vivendo está dessa forma. Não estou falando do mundo lá fora, estou falando de dentro da igreja. Estamos vivendo dias em que
As famílias não estão conseguindo parar para se reunirem diariamente, semanalmente. Às vezes conseguem marcar um encontro, uma festa, um evento, às vezes, né? Então nós temos que estar atentos a isso e nos esforçarmos para voltar, para que esse relacionamento não fuja de nosso meio, para que possamos passar isso para aqueles que estão lá fora, e automaticamente o amor está junto. Não que as famílias estejam deixando de se amar, mas não demonstra aquele amor como antes. Hoje, vivendo na mesma casa, às vezes o pai fica sem ver o filho 2, 3 dias, morando na mesma casa e dormindo na mesma casa, mas os horários não batem. E devido a outras atividades, às vezes ficam 2 dias sem ver a esposa. Pode acontecer? Pode. Mas isso aí é triste, mas é realidade. É o mundo em que estamos vivendo hoje. Sem briga, sem problema, mas as lutas têm nos feito isso. Nós possamos estar atentos aos sinais. Nosso missionário falou, né? Aquele filho estava sinalizando alguma coisa para aquele pai. O outro filho também veio e já estava explodindo, né? Sinalizando alguma coisa para aquele pai. E quantas vezes as pessoas estão sinalizando e a gente não está conseguindo, não está tendo discernimento, né? É uma realidade. Mas uma coisa importante nós tiramos aí, né? Que o pai estava pronto para receber, né? Estava pronto para receber. E para o pai, aquele outro filho não precisava de tanto carinho, porque ele era dono de tudo. Não, você já tem tudo. Aquele filho estava sinalizando que ele queria um afeto melhor com o pai. Estava na mesma casa, estava cuidando das coisas de casa, né? Tudo era dele, ele era herdeiro, parte dele estava garantida, mas não era isso o suficiente. Não é suficiente o esposo trabalhar, botar comida dentro de casa. Não é isso. Apenas isso que a esposa quer. Não é apenas isso que o filho quer. Eu estou lidando com uma situação, eu até falei aqui no sábado à noite, sexta-noite, né? Sexta já virando a madrugada de sábado, não foi isso? Que eu estou lidando com uma situação, pessoas de fora da igreja, eu não tenho acesso para ajudar mais no problema, mas a pessoa está sinalizando que está faltando isso dentro de sua casa. Afeto, relacionamento. E como entrar se eu ainda não achei o caminho? Olhe por mim, para que eu ache o caminho para eu chegar até essa casa. Eu quero encaminhar para que alguém possa ajudar, se não estiver dentro da minha alçada. Mas a pessoa está sinalizando. Chegou até a mim o problema. E agora eu me sinto responsável de ter que fazer alguma coisa. Isso é fora da igreja, mas dentro da igreja também tem. Então nós temos que estar atentos, realmente. Porque os sinais estão aí. Precisamos estar atentos aos sinais, né? Palavra boa. E que Deus continue nos abençoando, nos dando discernimento. Mais uma vez eu agradeço aí ao casal Léo e Larissa, que tem cooperado conosco nessa área de missões, e que nós possamos estar prontos para fazer missões, para pregar as boas novas, fazer discípulos como igreja de Cristo. E eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, uma igreja que tem se dedicado. Estamos aí lutando. Tem aqueles que não se envolvem muito, mas como igreja que não tem esses tipos de pessoas, né? Tem aqueles que se envolvem mais, aqueles que se envolvem menos, mas o importante é que somos a igreja de Cristo e vamos buscar a cada dia entender
e suportar uns aos outros, né? Dar suporte, é o nosso papel. Amém, igreja? Que Deus continue nos abençoando. Cheguei um pouco tarde aqui, não estava trabalhando hoje, vocês viram que eu estava aqui pela manhã, mas eu fui convidado para ir numa consagração de diácono, numa igreja de outra denominação, a qual eu tenho familiares lá. E eu fui, e foi um culto também maravilhoso. Participei de um culto maravilhoso ali. Com certeza por isso que eu estou assim, né, de terno, né, porque eu tinha que pregar hoje. Que esses dias eu ouvi de alguém assim, você hoje que vai dar a palavra, né? Brincadeira, né? Hoje eu vim vestido de pastor porque eu fui visitar a denominação e eles são bem rigorosos nessa área, né? Então eu fui mais ou menos a caráter do estilo deles, né? O nosso é um pouco relaxado, né? Um pouco só, né? Aí por isso que eu fui a caráter com a igreja cristã no Brasil, tá? Fui ali hoje cooperar e trago um abraço de lá para cá, né, da igreja cristã no Brasil, que fica localizada ali em Mariléia, na rua Niterói. Ok? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse momento. Temos aí o aniversariante do dia, tá me olhando, né? Você pode vir aqui para a gente orar junto? Ashley, aquela menina lá do som, não, tá lá, ela nem estava olhando para eu não enxergá-la, né? Lohana, aniversariante da semana, né? Ashley do dia. E mais quem é aniversariante da semana aí, hein? Da semana, mais ninguém? Leandro foi domingo passado, né? Comi pizza lá de ficar com a barriga cheia, né? Esse grupinho aí não tem jeito, não. É aniversário de Fabrícia. Fabrícia? Tá lá em Petrópolis, né? Hoje também, Fabrícia? Hoje, né? Fabrícia, benção, cresceu com a gente aqui também, né? Deus continue abençoando vocês, assim como chegaram aos 25 ou 30, né? Possam chegar aos 50, 60, 70, né? Eu sempre gosto de brincar, né? Mas são duas meninas bem novinhas, né? Que estão aqui. Nós vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, que Deus continue dando uma vida repleta de saúde. Amém? Deus de amor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que estamos na Tua casa, ouvindo a Tua palavra. E agora, Pai, nós estamos aqui te agradecendo pela vida da Ashley, a qual está completando mais um ano de vida hoje, pela vida da Lohana, a qual completou essa semana, Pai. Que o Senhor continue derramando bênçãos especiais sobre a vida e o lar dessas meninas. Agora, Pai, também te agradecemos pela vida da nossa irmã Fabrícia, a qual está residindo ali em Petrópolis, mas que também passou um bom período conosco aqui. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a Fabrícia, seu esposo, ó Pai, e por onde ela passar, que ela continue sendo bênção, ó Pai, e levando bênção àqueles que estão à sua volta. Agora, Pai, nós pedimos também especialmente pelo Natan, o qual a irmã Matilde nos procurou hoje, para agradecer, porque ele passou por um acidente, mas saiu do acidente, está vivo, precisando de alguns cuidados. E que o Senhor, Pai, nesse momento ali, possa estar cuidando dele, e que ele possa refletir, ó Pai, e querer voltar a trilhar, ó Pai, no caminho que ele conhece, que é o teu caminho, ó Pai, nunca deveria ter deixado de trilhar. Que o Senhor continue, ó Pai, cuidando, ó Pai, da vida do Natan em todos os sentidos. E também, ó Pai, do lar da irmã Matilde, nós entregamos em tuas mãos, Pai. E agora, Pai, nós te agradecemos pela vida da tua igreja, te agradecemos pelo teu servo, o missionário Pablo, o qual está aqui hoje, nos trazendo essa palavra, sua esposa que não pôde estar aqui, mas que o Senhor continue abençoando esse casal. Nos lembramos do nosso irmão Richards, o qual está ali também, ó Pai, envolvido nessa tarefa, se preparando para fazer, ó Pai, a tua obra melhor, com mais excelência, Pai. Que o Senhor venha estar também cuidando do teu filho ali. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor
tem trabalhado na vida dessa igreja aqui, ó Pai, e muitos que passaram por aqui, ó Pai, estão trabalhando, preocupados com o crescimento do Teu reino, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, que o Senhor possa continuar nos sustentando aqui nesse lugar. Agora pedimos pelos enfraquecidos, não estão conseguindo trilhar, mas que o Senhor dê uma oportunidade, olhe com o Teu olhar de misericórdia, Pai, faça uma obra especial na vida de cada um, Pai. E nós que estamos aqui, que possamos permanecer firmes, ó Pai, a cada dia, ó Pai, tendo melhor relacionamento, amando mais uns aos outros a cada dia, Pai. Muito obrigado, Pai. E que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o Teu povo aqui espalhado na face da terra. E juntos possamos dizer amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Parabéns aí mais uma vez para as meninas. Não sei se a cantina vai funcionar hoje ou não. Tá ok? Cantina, tá chovendo ali, mas dá para se organizar, né? Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus.